Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vocês espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Sejam bem-vindos, famílias abençoadas. O nosso culto está dando início para você ser grandemente abençoado pela palavra do Deus de Israel. Eu abraço a todos vocês com o amor de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, homens, sejam bem-vindas, mulheres, jovens, crianças, bebês, velhos, sejam bem-vindos. Neste momento, nós vamos entrar em oração. Vamos apresentar este culto, o culto da ceia, onde nós estaremos juntos, no mesmo propósito, ceiar com Jesus. Prepare os seus elementos, prepare o seu suco de uva, prepare o seu pão ao seu lado aí. E no final desta mensagem, estaremos ceando com Deus de Israel. A ceia faz parte de uma aliança dos cristãos com Jesus Cristo de Nazaré. A ceia é necessário que a igreja participe dela. E eu convido a vocês a participarem de um culto grandemente abençoado e da ceia com o Senhor. Convide os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos, vocês que estão sendo alcançados por um programa de rádio, pelas redes sociais, um canal de TV, compartilhe e ligue para as pessoas. Tem um culto acontecendo aqui. Deus tem uma palavra para você. Vamos orar agora, todos nós, no mesmo propósito com Deus de Israel. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe. Tu és fiel, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és lindo, majestoso, excelência das excelências, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá. Senhor, nesse momento nós pedimos permissão ao Senhor para entrar na Tua santa presença, Senhor, e fazer um culto para o Senhor. Senhor, eu apresento a minha família, a minha vida, essas famílias que estão aí, meu Pai, para ser alcançado pelo Teu poder, Teu Espírito Santo e a Tua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Senhor, traz cura, meu Pai, traz restituição, Senhor, traz salvação, meu Pai, traz alegria, Senhor, traz transformação, conversão, libertação e prosperidade. Traz uma unção dobrada e recalcada sobre toda a Tua igreja na terra. Meu Deus, eu Te amo. Meu Deus, eu Te adoro. Convido o Senhor a estar aqui. Amém. Igreja na terra, hoje nós vamos falar, valorize. Você tem valorizado, meu irmão e minha irmã? Valorize. Muitos não dão valor. Infelizmente, muitos julgam o próximo, muitos apontam para aquela mulher, para aquele homem. Existem pessoas sempre julgando alguém. Ao invés de ser um juiz, um julgador para a fé das pessoas, tente conhecer a história daquela mulher, tente conhecer a história daquele homem. Muitas pessoas apontam, vê aquela mulher, vê aquele homem, são fracassados, não conseguem, são preguiçosos, são religiosos, são fanáticos, nada dá certo, tudo que eles fazem é tudo pequeno, muito pouco. Ao invés de julgar um homem, uma mulher, ao invés de julgar a fé de uma pessoa, tente conhecer a história daquela pessoa. Primeiro, pergunte a Deus:
Ou pergunte às pessoas mais próximas daquela pessoa o que aquela pessoa está fazendo e passando. Não julgue. A partir do momento em que você está ouvindo essa mensagem, conhecer a história de uma outra pessoa, você pode dar muito mais valor àquela pessoa do que você poderia pensar. Vamos ouvir o que Deus tem a falar. Abra a tua palavra, abra a Bíblia Sagrada, o livro das palavras, das reflexões, o livro que nos liberta, e que nos cura, e que nos salva. No livro de João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz o Senhor à igreja na terra. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou repetir a você. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. E quando nós vivemos a palavra de Deus, nós valorizamos a palavra de Deus. O plano do inimigo é cauterizar, dominar a mente das pessoas. O plano do diabo é ter poder sobre a mente de homens e mulheres. Enquanto o inimigo não tem o domínio sobre uma pessoa, ele não sossega, ele não para. Ele quer dominar a mente de uma pessoa, para ele fazer o que quiser e onde quer. Mas a palavra de Deus vem para nos alertar, para nós não deixarmos o inimigo dominar a nossa mente, nosso coração. Enquanto eu ministro esta palavra ao vivo, neste momento, existem pessoas que estão lutando com o que tem nas mãos. Você pode ser uma dessas mulheres, um desses homens, que tem lutado com algo, com ferramentas que eu não vejo. Eu tenho lutado com ferramentas que muitas vezes você não vê. A pessoa que está ao seu lado tem tentado construir algo, mas você não está vendo as ferramentas que estão nas mãos destes homens e dessas mulheres. Aí vocês ficam julgando, eles constroem pouco. Eu vou dar um grande exemplo a vocês, um exemplo bíblico. Um jovem chamado Davi. Davi, ele foi chamado para lutar contra um grande homem, um filisteu. Mas as pessoas subestimaram Davi. Davi apenas foi com uma foice e uma pedra e lançou sobre o filisteu, e a pedra acertou entre os olhos, no meio da testa, e o filisteu tombou ao chão. O próprio filisteu não valorizou Davi. Você já fez uma pergunta para você mesmo? O povo que estava de Israel vendo Davi, você acha que eles acreditavam em Davi? Vocês acreditam que todos aqueles que estavam do lado de Davi valorizavam aquele menino de aparência magra, pequena, frágil, em comparação ao filisteu? Claro que não. Nem o povo de Davi acreditou que Davi era capaz. Onde eu tenho respaldo bíblico, eu vou te comprovar agora. Na visita do profeta Samuel à casa do pai de Davi, o pai de Davi apresentou todos os irmãos de Davi, altos, bonitos, fortes e musculosos. Nem o pai de Davi valorizou Davi. Por quê? Para o pai de Davi, Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha aparência de um guerreiro, de um soldado. Dentro da casa de Davi, nem o próprio pai dele valorizou ele. A palavra de Deus nos ensina
O único lugar que o profeta não tem honra é dentro da casa dele, na cidade dele. Fora ali, ele recebe honras, ele é reconhecido. Mas Davi foi com o pouco que tinha. Mas o filisteu não valorizou Davi. O pai de Davi não valorizou Davi. Mas Davi sabia quem valorizava ele: o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. E Davi foi com a garantia do valor, não de uma pedra, não de uma foz. Davi foi com o valor do Deus de Israel. O valor da onipotência, onipresença e onisciência. E lançou o filisteu ao chão. Outro exemplo que eu vou dar a vocês. Noé, ele construiu a arca, ele não tinha máquina de furar, ele não tinha grandes serrotes, Noé não tinha guindastes, Noé não tinha parafusos de últimas gerações, pregos. Noé, ele construiu a arca com um pouco. E olha onde Noé ele chegou. A construir um propósito de Deus. Noé valorizou quem chamou ele. Davi valorizou quem chamou ele. Mas muitos subestimaram Davi, muitos subestimaram Noé. Não deram valor a Noé, não valorizaram Noé e não valorizaram Davi. Aí nós vamos lá no livro de 2 Crônicas, onde temos um exemplo de Ezequias. Senaqueribe determinou a destruir, matar Ezequias. E chegou ao conhecimento de Ezequias que vinha um grande líder com um grande exército, poderoso. E Ezequias, ele se viu rodeado por um grande exército. Muitos subestimaram Ezequias, começando por Senaqueribe. Mas ele clamou ao Senhor. E Ezequias sabia o valor que ele tinha para Deus. Davi sabia o valor que ele tinha para Deus. Noé sabia o valor que ele tinha para Deus. Deus enviou apenas um anjo e botou para destruir e humilhar e aniquilar o exército de Senaqueribe. Sabe, irmãos, Deus manda fogo, manda chuva para consumir soldados, atolar, destruir carruagem de exércitos malignos. Quando você vê alguém passando uma prova, ou quando você vê alguém construindo algo, e você diz: essa pessoa é muito preguiçosa, essa pessoa é muito fraca, é limitada. Quanto tempo essa pessoa está construindo isso? Eu vou dar um outro exemplo a você. Um exemplo de um pedreiro. De um pedreiro que você passa na rua e vê aquele pedreiro construindo uma parede, não uma casa, um muro. E você passa ali de segunda a segunda, aquele pedreiro está construindo aquele muro, ele sozinho. E você para, e em frente àquela calçada tem um semáforo. E o semáforo fecha geralmente quando você passa. E você fala: poxa, que pedreiro incompetente, devagar, preguiçoso, fraco, limitado. Já tem 6 dias, 7 dias, 8 dias que ele está para construir um pequeno muro e não acabou ainda. Você parou para descer e conversar com o pedreiro? Aquele pedreiro, ele pode ser o pedreiro, o ajudante que faz a massa, o que vai comprar o cimento, o que vai comprar os tijolos, o que vai comprar a areia, o que tira da carroça, o que tira de cima do caminhão.
Aquele pedreiro, ele pode ter a função de pedreiro, ajudante, carregador, o comprador. Será que ele é tão fraco assim? Se você conhecer a história daquele pedreiro, você vai descobrir. Para aquele pedreiro, ele não está construindo um muro, ele está construindo um grande muro com o pouco que ele tem nas mãos. E quando nós vamos ver, ele é um grande homem, abençoado por Deus, um grande pedreiro, que ele está fazendo o que ele pode com o pouco que ele tem. E aquele muro é um grande desafio para ele, e que você não faria nem o primeiro levantar, porque você não aceitaria fazer o que ele está fazendo. Você já parou para valorizar o que as pessoas estão fazendo com o pouco que tem na mão? Muitas pessoas gostam de apontar, de acusar e de chamar as pessoas de incompetentes. Vai conhecer a história daquela pessoa, vai conhecer a história daquele homem, daquela mulher. Você já parou para pensar que neste momento este culto está adentrando em lares, em casas de mulheres, de homens, viúvas, pessoas que estão passando por grandes provas. E você fica comentando nas esquinas, nas redes sociais, falando mal daquela mulher, daquele homem. Mas você não sabe as poucas ferramentas que aquela mulher e aquele homem está fazendo para sobreviver. Eu vou contar um outro exemplo. A viúva, ela tinha poucas ferramentas nas mãos. E o profeta disse: faz um bolo para mim. Quem olha assim, é muito fácil fazer um bolo. Para quem sabe fazer, é muito fácil. Mas para quem tem todos os ingredientes, é muito fácil. E quem está com as contas pagas, é muito fácil fazer um bolo. Quem está com seus filhos matriculados em escolas, pagas em dias, as internets, tudo em dia, a conta bancária sobrando, saúde. A mulher, para fazer um bolo, é muito feliz, ela faz cantando. Mas aquela mulher, ela tinha muito pouco para fazer o bolo e ainda ouvia os gritos, o medo dos filhos dela serem levados pelos credores a quem ela tinha que pagar. Você já parou para pensar o que passava na mente daquela mulher? Ela tinha que fazer um bolo para o profeta. E ela tinha que pensar ainda: a minha única esperança acabou agora. Estou fazendo um bolo para um homem que eu não conheço, que poderia manter meus filhos vivos até os credores chegarem, para eles não morrerem de fome. Mas ela foi fazer com pouco que ela tinha. Mas ela tinha um valor muito grande para Deus. Sabe por quê? Porque ela valorizou o profeta de Deus. Ela valorizou a palavra que foi lançada para ela. Ela sabia que tinha algo além daquele pedido. Que algo é esse? Tinha o que Deus ia valorizar na vida dela. A fidelidade dela a Deus. E multiplicou tudo na vida dela. Então, quando te contar uma história, a partir de hoje, de alguém que está tentando fazer algo e parece que não sai do lugar, vai conhecer a história daquela pessoa que está tentando fazer algo, você pode ficar impressionado. E a história daquela pessoa pode mexer com sua fé para te sacudir a você ser melhor. Sabe por que Deus está mandando falar isso a você? Porque muitos não dão valor àquelas pessoas que com pouco faz muito. Infelizmente, assim é o mundo. O mundo olha mais para os 10 mais ricos do mundo financeiramente, ao invés de estar olhando para os 10 mais pobres do mundo. Será que não deveria ser assim? As revistas, as televisões, as redes sociais não deveriam estar comentando: vamos olhar mais para os 10 mais pobres do mundo,
Porque os 10 mais ricos do mundo já têm. E aí eles aplaudem os 10 mais ricos do mundo. Eles têm seus méritos, tem que ser reconhecido. Mas será que os 10 mais ricos do mundo é o que estão sobrevivendo mais? Muitas vezes são os 10 mais pobres do mundo que estão tendo uma resiliência muito maior do que os mais 10 ricos do mundo. Porque quanto mais tu tens, você tem mais condições de ter. E quanto menos tem, muitos julgam que não tem condição de ter. A Bíblia diz que ele pega o que tem pouco e dá muito. Ele abate o grande, o forte e bota no chão. E ele pega o caído, o morto, ressuscita e levanta o caído, e levanta o humilhado, exalta o pobre e abate o rico. Ele faz o que ele quer. Então, valorize a palavra de Deus. Todo esse início desse culto é para chegar em 2 palavras agora. Tudo isso que você ouviu é para chegar nessa palavra tão pequena chamada fé. Valorize a fé. Essas 2 palavras vai fazer você fazer grandes coisas para Deus, para você, para a sua família. Eu sou pastor e eu tenho acompanhado pessoas que desvalorizam o próximo, que não dá valor ao próximo. Você já parou para pensar que Deus pode ter colocado pessoas ao teu lado, alguém ao teu lado, para te manter vivo durante dias? Você já parou para pensar que Deus pode ter colocado e tem colocado pessoas para te manter vivo na fé e você não valoriza? E você acha que aquela pessoa está fazendo pouco para você? Você acha que aquela pessoa está fazendo quase nada para você? Mas você já foi ver a história daquela pessoa? Aquela pessoa pode estar fazendo o que você acredita que é pouco para você, com muito pouco que ele tem nas mãos ou que ela tem nas mãos. Você já parou para pensar nisso? Valorize, minha filha. Valorize, meu filho, o que Deus está fazendo na sua vida. Você já parou para pensar que lá na cruz ele estava crucificado? Ele não tinha mais condições de mexer os braços e as pernas. Você já parou que em nenhum momento ele mexeu mais os braços e as pernas lá na cruz? Jesus Cristo, ele mexeu os lábios. E para muitos, Jesus fez tão pouco na cruz, rapaz. Jesus poderia ter usado o poder dele, de Deus, e tirado os pregos. É verdade. Com o poder de Jesus, ele tirava os pregos. Ele destruía a cruz com um suspirar, um piscar de olhos. Sabe o que ele fez? Ele moveu os lábios dele. E para muito é tão pouco o que ele falou, mas foram aquelas poucas palavras que nos mantêm vivos, eu e você. Pai, eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia deles. Às vezes, existem pessoas que não têm mais forças para fazer nada, nem por ele mesmo. Mas está tentando fazer por ele, pela família dele e por você. Com os lábios. Para te manter vivo com a palavra. Existem pessoas que estão doentes, estão morrendo, que você nem sabe. Mas te ajuda todos os dias, de uma forma ou de outra. E o dia que aquela pessoa vinha morrer, você vai descobrir o quão grande aquela pessoa foi importante em sua vida. Valorize o que Deus tem colocado ao teu lado. Valorize o que Deus tem feito pela sua vida. Através do Espírito Santo, através da palavra e de pessoas.
Quando nós valorizamos a palavra de Deus, nós valorizamos Deus. Qual o valor que esse livro tem para você? Apenas para tirar a sorte de uma palavra, um dia sim, um dia não, ou todos os dias? Qual o valor que essa palavra tem para você? Para abrir só no dia do culto? Muitos não valorizam a palavra de Deus, mas valoriza mais ficar olhando redes sociais, vida das pessoas, julgando as pessoas nas redes sociais, e não valoriza quem escreveu isso. Como você se encontra agora? Qual o valor que você tem dado a Deus? Você tem dado valor, marido, à sua esposa? Esposa, você tem dado valor ao seu marido? Às vezes, o seu marido, sua esposa sai para trabalhar, buscar o pão de cada dia, e quando chega em casa, os filhos, o próprio marido, a própria esposa olha para o outro e fala: só isso? Tão pouco você trouxe para casa hoje em dinheiro? Quantas vezes você sentou na mesa? Só tem arroz e feijão? Só isso? Só essa carne? Já parou para pensar que papai e mamãe conseguiu trazer aquele arroz, aquele feijão, aqueles ovos, pães, leite, com muito pouco, para botar na mesa e muitos comerem e não faltarem? A Bíblia disse que é melhor o pouco com Deus, que tem paz, do que o muito sem Deus, que não tem paz. A Bíblia diz que o homem não pode se envolver com a mulher rixosa. Aí o marido desvaloriza a esposa e vai viver com a mulher rixosa, com a amante. Valorize a sua esposa, marido. Valorize o seu marido, esposa. Filhos, valorize os teus pais antes que se percam. Pais, valorize os teus filhos. Não desistam dos teus filhos, pais. Filhos, não desistam de teus pais. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Eu tenho 57 anos hoje, no dia que eu prego essa mensagem. Eu estou parando para ouvir Deus falar que essa geração agora, de 15 anos de idade, de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, se não pararem neste momento, esses jovens de 15, 16, 20, 30, serão homens e mulheres bombas no futuro. Por quê? Muitos hoje, de uma geração mais jovem, não estão valorizando mais a família. Não estão valorizando mais os princípios familiares. Muitos hoje estão valorizando o que o mundo está dando, mas não está valorizando o que Deus está dando. Eu tenho ouvido muito Deus falar: muitos vão chorar lágrimas de sangue quando eu tirar do lado deles pessoas que eu coloquei para mantê-los vivos, pessoas que estavam sofrendo, lutando, mas tentavam ajudar outras pessoas, mas não valorizaram quem Deus colocou ao teu lado. Muito cuidado. Valorize o que Deus tem feito em sua vida. Valorize a ceia que nós vamos ceiar hoje. Enquanto eu prego essa mensagem, quem sabe você está assistindo esse culto agora, mas está assistindo um programa de televisão. Quem sabe você está assistindo esse culto agora e está assistindo alguma atividade na televisão, lendo um jornal, e só está apenas mecanicamente me ouvindo aqui. Isso não é dar valor à palavra de Deus. Me desculpe, me perdoe. Você tem dado valor a quem conversa com você? É inaceitável pessoas estarem conversando e a outra está no celular, a outra está dando atenção a outros afazeres, e a pessoa que está falando só. Isso é desvalorizar o próximo. E Deus tem ministrado muito no meu coração, e eu creio
que em muitas pessoas sacode a poeira. Vou repetir. Sacode a poeira e sai do lado de quem não te valoriza. O apóstolo Paulo, Deus inspirou o apóstolo Paulo para nos ensinar. Sacode a poeira, Paulo, e vai embora. Sai de perto. Porque não estavam dando o valor que Paulo estava falando. Então, cuidado. Essa palavra está chegando a você hoje, ao vivo, ou depois gravar. Muito cuidado. Porque Deus vai cobrar de pessoas que não valorizam Deus e não valorizam o próximo. E não tem como ninguém ser próspero. Não tem como ninguém ser abençoado se não valorizar Deus e valorizar o ser humano, o próximo. Cuidado. Você tem valorizado o sofá que você senta? Ou você tem reclamado, é um sofá velho, acabado, fedorento? Mas é o que você tem. Limpe, cuide dele. E quando você for na casa de alguém que o sofá é rasgado, que a geladeira for velha, ou nem geladeira tem, guarda as coisas no isopor, não sai criticando, não. Aquela pessoa pode ser mais forte do que tu pensa. Ela pode ter um isopor que nem teria como ter. Ela pode ter um sofá que nem teria como ter, mas Deus honrou. E eles têm mais do que um sofá e mais do que um isopor. Aquele isopor é uma geladeira triplex para aquela pessoa. Aquele sofá é um sofá de alto luxo para aquela pessoa. Porque ela lutou, ele lutou para ter aquilo. Então não julgue ninguém e não desvalorize ninguém. Eu fico pensando, meu Deus, que Deus ele levantou Paulo e Silas para pregar em frente a um templo. Não valorizaram Paulo e Silas. E Paulo e Silas por valorizar a palavra de Deus. Paulo e Silas por valorizar o Deus de Israel. Paulo e Silas por dar valor àquele povo que apedrejava ele. Eles queriam eles mortos. E Paulo e Silas foi para a prisão por valorizar quem os queria matar. Paulo e Silas foi para a cadeia por valorizar a mensagem da cruz para os próprios inimigos de Paulo e Silas. E Paulo e Silas ele foi lançado no calabouço. Mas Paulo e Silas ele sabia que eles estavam fazendo para quem tem valor, Deus de Israel. É muito fácil ser Tomé, sabe? É muito fácil ser Tomé. É muito fácil. Mas ser Abraão é difícil. Ser Abraão para subir com Isaac lá é difícil. Ser Tomé é muito fácil. Eu sei que é o Senhor, mestre. Claro que você sabe, Tomé. Minhas mãos estão furadas. Tomé andou 3 anos com Jesus, de manhã, de tarde, meio-dia, de madrugada e de noite. Não valorizou Jesus. Os discípulos não valorizaram. Os 12 não valorizaram. Depois que Jesus morreu, que Pedro, por misericórdia, veio dar valor a Jesus Cristo. Muitos esperam perder para dar valor. A Bíblia diz: saberão que no meio deles passou um profeta. Saberão que Deus tirou o profeta. Deus tirou o pastor. Deus tirou esse homem. Deus tirou essa mulher que lhe ajudava, que lhe ensinava, que lhe alimentava com a palavra, mas você não dava valor. Aí Deus vai tirar do teu meio para lhe dar os pastores que vocês precisam. Pastores ladrões, pastores bandidos, pastores corruptos. Deus vai tirar amigos do teu lado, amigas do teu lado, para colocar pessoas falsas do teu lado, porque você não valorizou esta amiga e esse amigo que Deus te entregou. Sabe por quê? Porque vocês não dão valor ao que Deus dá valor. Muitos se passam de crentes e cristãos, não dão valor ao tempo de espera. Qualquer telefonema, qualquer WhatsApp, qualquer carta, qualquer e-mail, abandona quem está do lado e vai embora. Muitos não sabem esperar. Muitos acreditam que 10 anos é uma grande espera. Muitos acreditam que 30 anos é uma grande espera.
Muitos acreditam que 2000 anos é uma grande espera. Não é não. Quanto tempo Deus espera desde o início de todas as coisas da terra para a igreja dele entrar no prumo de Deus? Ele não desiste de mim e de você. Ficam os crentes de fraldinha, falar de novo, fraldinha, de mimimi, que dizem que dá valor a Deus, que dá valor à Bíblia, nem Bíblia lê, e quando lê, é mecanicamente. Uns falsos crentes, que eles pedem, Senhor, envia pastores, envia mulheres de Deus, homens de Deus, mensageiras, mulheres com a palavra. Deus envia, eles não dão valor. Porque hoje, na sociedade que tem aí fora, a igreja que não valoriza Deus, eles dão valor, você sabe quem? A esses falsos profetas que surgem aí agora. Só tem profecia, só tem revelação, não tem o valor de Deus na vida deles. Quem não tem o valor de Deus na vida deles, não tem a palavra. Porque antes da profecia, vem Deus. Antes da profecia, vem o amor. Antes da profecia, vem a palavra. E hoje, muitos estão dando valor a uns imitadores de cristãos e são enviados de Satanás. Hoje, o que se faz muito em muitas igrejas é procurarem falsos profetas. Quer saber agora número de identidade, número de CPF? Se o pastor, se o profeta não revelar o CPF, a identidade, o tipo de sangue, não quer mais assistir o culto. Só quer assistir o culto se revelar meu CPF, minha identidade, meu tipo de sangue, com quem eu vou casar, quanto eu vou ganhar, qual a marca de meu carro. Não valorizam mais a palavra. Eles não valorizam mais a palavra. Eles botaram o profeta na frente de Deus. Cuidado, irmão. Se é profeta, não fica na frente de Deus. Se é profeta, fica de joelho para Deus falar. Profeta ajoelha para Deus falar. Profeta ajoelha para Deus crescer. Valorize quem Deus bota no teu meio. Hoje em dia tem os pregadores que entram nas televisões, redes sociais. Olha, eu tenho um recado de Deus para você, é um mistério. Você quer saber? Entra no meu WhatsApp e me liga. Liga, ele vai te pedir a conta bancária logo, logo. Olha, eu tenho uma mensagem para você, você que quer casar, você que quer fazer uma viagem, você que quer ficar rico. Entra aqui agora, esse é meu número, me chame aqui. Esses são os homens e mulheres que não valorizam a dignidade de quem morreu na cruz. Aonde Deus deu palavra por metade. Deus nunca dá nada por metade. Quando Deus queria falar com Israel, você sabe o que significa analogia? Quando Deus falava por analogia, é porque tinha espias, tinha filisteus, tinha fariseus, tinha homicidas, tinha invejosos do lado daquele homem, daquela mulher. Aí Deus falava por analogia, para eles não saberem o que Deus estava falando contigo, para eles não te roubarem. Mas Deus nunca entregou um recado. Olha, você quer saber mais? Entra aqui e eu falo contigo. E esse é o número da minha conta. Deus não faz nada pela metade. Infelizmente hoje muitos não querem o compromisso com homens de Deus e mulheres de Deus. Quem não valoriza Deus, quem não valoriza essa palavra, não vai suportar andar com homens e mulheres que valorizam Deus. Valorize antes que você perca. Valorize antes que você perca. Porque você pode estar sendo ajudado e ajudada pelo Deus de Israel através de pessoas que você acredita que essas pessoas estão fazendo muito pouco para você. E você não sabe. Estão fazendo muito para você. Subestimaram Neemias. Não se preocupe com Neemias. Ele tem muito poucos homens, poucas ferramentas. E ele não tem tempo para construir esse muro.
um muro que demorou anos e anos para ser construído, Neemias não tem capacidade para reconstruir. Porque além de Neemias reconstruir, ele teria que tirar os entulhos, varrer, limpar tudo e reconstruir. Em 52 dias, Neemias fez o que ninguém valorizou. No dia 25 de Elul, Neemias mostrou a todos os 4 cantos do planeta chamado Terra que muros são reconstruídos em 52 dias quem valoriza o Deus de Israel. Muitos querem começar com coisas grandes, mas não valoriza começar com as coisas pequenas. Deus nunca começou com coisas grandes. Deus começou com coisas pequenas para serem grandes. Deus não começou com multidões na terra. Deus começou com um casal chamado Adão e Eva. Adão e Eva não valorizaram o conselho de Deus no Éden. Se tivesse valorizado, não teriam pecado. Muitos não valorizam mais os cultos que Deus fala. Valorizam os cultos que os homens falam, que as mulheres falam. Dê valor a Deus. Para eu fazer um culto, ou você fazer um culto, eu não preciso botar uma roupa que chame a sua atenção. Hoje, em muitos cultos, o valor está mais na roupa da pregadora e do pregador. Hoje, muitos estão mais valorizando o óculos, a marca, que o pregador e que a pregadora usa no momento da pregação. Muitos estão valorizando hoje mais a qualidade do microfone, da guitarra, do teclado. Eu tive uma experiência, há uns anos atrás, que uma pessoa disse: eu não toco com esse violão que o senhor está me dando, pastor Castilho. Eu quero aquele lá, o outro que o senhor tem. Porque esse é um Fusquinha, aquele é uma Mercedes. Porque o outro era mais caro. Não deu valor ao violão mais simples. Eu aprendi. Quem derrubou o filisteu não foi o valor da pedra. Foi o valor de quem enviou e o valor de quem foi enviado, Deus e Davi. Eu não valorizo a madeira da arca, o betume da arca. Eu valorizo o Deus da arca e o Noé da arca. Com pouco ele fez uma grande arca. Davi, com muito pouco, não derrubou um filisteu. Ele derrubou um filisteu e humilhou um exército de Satanás. Não pense que Davi venceu apenas um filisteu. Naquele momento, ele tirou a cabeça do filisteu, que nem espada ele levou. Davi valorizou as armaduras de Efésios, mas não valorizou as armaduras de Saul, que não coube nele. As armaduras de um homem caído. As armaduras de uma mulher caída em pecado. O homem caído em pecado não veste um homem santificado e uma mulher santificada. Quando Davi botou as armaduras de Saul, prepotente, arrogante, altivez, não coube em Davi. Porque não coube, não entra e não dá em homens e mulheres de Deus aquilo que não dá para Deus. Valorize a sua história. É com esse pouco que você tem na mão e que o mundo diz que você não tem nada. É com esse nada que o mundo diz que você não tem, é que você vai ser grandemente honrado por Deus. E a sua história vai ser recontada como uma história de milagres. Valorize o pouco que Deus tem deixado nas tuas mãos, na tua casa, na tua geladeira, na tua despensa. Os poucos dados de internet que você tem tá te alcançando. O seu aparelho, bem na misericórdia, está dando para você ouvir essa palavra. Você pode estar ouvindo essa palavra do lado de alguém, mas você foi alcançado. Valorize essa pessoa que te convidou para assistir esse culto. Valorize a sua vida. Porque Deus te deu valor. Você é um ser. Você é alguém especial por Deus de Israel. Ou seja, você está olhando para a vida de pessoas
e você se sente altivez, você se sente o bambambam, você se sente o faraó, você se sente a gostosona, a mulherona, e está humilhando as pessoas que você dizem que são pobres, que tem muito pouco para fazer algo, parece que não sai do lugar. Eu vou lhe dar um recado a você para começarmos a ceia. Essa pessoa que você está olhando, e você disse que essa pessoa não sai do lugar, e você já disse, essa família não vai sair do lugar, essa pessoa não sai desse lugar, vai morrer assim. Ouça esse recado de Deus. Quando essa pessoa sair do lugar, vai ser para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira na vida daquela pessoa e daquela família. E você, que gosta de julgar as pessoas, de dizer que as pessoas são incapazes e você que é o bonzão, é a boa zona, cuidado. Amanhã são eles que estarão te dando ordem. Cuidado. Valorize Deus, valorize a humildade, valorize a simplicidade, valorize a palavra de Deus. Tem tempo para ouvir rádio, televisão, tem tempo para trabalhar, tem tempo para falar da vida dos outros, mas não valoriza o conselho que está na Bíblia, que o valoroso Deus dá. Medite na palavra dia e noite. Aí quando o pastor liga, você leu a Bíblia? Não tive tempo. Não valoriza o tempo de Deus. Quem não sabe administrar o tempo que Deus dá, não dá valor a Deus. E você que está sendo humilhado, você que está sendo humilhado, estão zombando de sua fé, estão dizendo que você não é nada, que você é cachorro morto na rua, e você é mulher esquecida e abandonada. Mas você sabe quem é você. Você sabe que tem sustentado a sua casa, pagando as suas contas, só Deus sabe como. Você sabe a sua saúde, a alimentação da sua saúde. Você sabe a limitação da sua sobrevivência. E você ainda tem tempo para levantar muitos e ajudar muitos. Você tem tempo para aconselhar muitos. Você tem tempo ainda para vestir os filhos e mandar para a escola. Você ainda tem tempo de fazer a marmita do seu marido. Você ainda tem tempo de dar um beijo em sua esposa. Você ainda tem tempo de ir para o quarto de guerra orar. Você tem valorizado o pouco que Deus tem te dado. E esse pouco, você tem honrado muito o que Deus faz em sua vida. E no muito Deus vai te colocar. Não subestime ninguém. Cuidado, quando você olhar uma pedra na mão de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, não é uma simples pedra. É um valor para derrubar um filisteu e humilhar um exército. Cuidado quando você olhar na mão de uma mulher e de um homem botijas vazias e você zombar. Nunca olhe para botijas de mulheres de Deus e homens de Deus, mesmo sendo vazias. Nunca olha como vazias, olha como transbordando de azeite, viu? Porque vasilhas vazias na casa de mulher e homem de Deus tem valor de transbordar de azeite enquanto houver vasilhas. Cuidado para você não chegar e olhar poucos peixes e poucos pães na mão daquele homem e daquela mulher, e você está transbordando de tudo. Nunca olhe para um peixe e para um pão nas mãos de uma mulher de Deus, onde Deus como um peixe e um pão. Olhe como alimento para mais de 5.000 homens e mulheres grávidas e crianças. Cuidado quando você olhar para a mão de um homem e de uma mulher com um ferrinho na mão, um martelinho, um serrotinho. Cuidado, nunca olhe como você olha uma ferramenta pequenininha, uma chave de fenda, um serrote pequeno na mão de um homem e de uma mulher que Deus constrói arca. Tu cuidado, viu? Tu cuidado. Se cuidado para quando olhar um homem de aparência magra, feia, uma mulher de aparência magra, feia, gorda, um homem gordo, careca, mas é homem de Deus e mulher de Deus, cuidado, viu?
ali pode estar uma Esther e ali pode estar um José do Egito. Esther rainha e José governador. Cuidado, viu? Cuidado para quando você olhar para um homem e uma mulher encurralada em frente ao mar, sem saída, e os inimigos vindo atrás e dizer, estão mortos. Cuidado, porque ali tem mar abrindo para o povo de Deus passar e chegar aonde quer. Não julgue ninguém e dê valor a Deus, a palavra de Deus, e dê valor às pessoas que Deus botou no teu lado para te manter vivo. Muitos estão vivos, muitas estão vivas, porque Deus botou homens e mulheres com pouco na mão para alimentar vocês. Dê valor. Agora vamos à ceia com o Senhor. Quantos podem participar da ceia hoje de Deus? Quantos valorizaram para participar? Quantos não estavam no vinho, travado no vinho, na maconha, no sexo antes do casamento, na masturbação, na prostituição, no homossexualismo, nas músicas seculares, nesses programas, novelas de televisões, rádio show, esses programas de confinamento de televisão? Quantos podem participar da ceia hoje? Quantos valorizaram hoje a ceia? Quantos não soltaram palavrão? Quantos não xingaram? E não lembraram, é ceia. Mas você que valorizou a ceia, você que santificou, você que parece só ter uma pedrinha na mão, mas derruba um exército de filisteu. Você parece que está no campo tomando conta de bode, de carneiro, com fezes de animais. É você que é o rei. E você que é a menina que ninguém sabe quem é, você que é a rainha. Então vamos agora ceiar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus de valor, ceia que eu valorizo, palavra que eu valorizo, culto que eu valorizo, família Castilho que Deus valoriza, e famílias que Deus valoriza, e a família Castilho valoriza todas essas famílias. Eu valorizo esse pão que deixa de ser pão. Eu olho um pão e não é um pão. O cristão na ceia nunca vê o pão. O cristão na ceia valoriza que este pão é o valor do corpo de Cristo crucificado e ressuscitado e sentado ao lado de Deus. Vamos comer do corpo de Cristo. Senhor, eu não olho como suco de uva, eu valorizo, deixou de ser suco de uva, eu olho como teu sangue carmesim, e valorizo, meu Pai, a aliança da ceia com o Senhor. Amém. Dê valor a Deus, dê valor à palavra, valorize o seu casamento, o casamento que Deus te deu. Quem se relaciona com amante, Deus não valoriza esse relacionamento. Valorize o marido que Deus te entregou, a esposa que Deus te entregou, os filhos que Deus te entregar. Valorize os teus pais. Valorize a tua igreja, os teus pastores, você que está aí agora. Quantas vezes você entrou em contato com o seu pastor essa semana e perguntou: pastor, como o senhor está? Quantos de vocês que participaram da ceia, estão assistindo esse culto, ligaram para seus pastores e deram uma palavra profética a eles? Quantos de vocês ligaram para seus pastores, agradecendo a Deus pela vida deles? Quantos de vocês olharam para os seus pais e disseram: papai, mamãe, eu te valorizo, papai, mamãe? Quantos de vocês olharam para sua vovó, para seu vovô? Existem netos que não valorizam os seus avós. Eu quero dizer uma coisa a vocês, netos: um avô e uma avó é um pai 2 vezes. Quantos de vocês valorizam seu sogro e a sua sogra? Sogra para mim nunca foi sogra. Quando Deus me entregou
A minha sogra, eu não recebi ela como sogra, eu recebi com o valor da minha segunda mãe. E meu sogro com o valor do segundo pai. Eu valorizei meu pai e valorizo a minha mãe. E você que gosta de bater em mãe, de puxar a mãe pelo braço, puxar faca para a mãe, você que gosta de bater em pai, você que gosta de surrar mãe e pai, isso não é dar valor. Mãe, pai, não foi feito para ser espancado com palavras, nem com murros e nem com ameaças de faca. Pais foi feito para serem valorizados. Deus está vendo tudo. Quem dá valor a Deus, Deus valoriza. Até o ímpio, Deus dá valor a partir do momento que ele deixa de ser ímpio. Enquanto ele é ímpio, ele vai experimentar de ser ímpio. Quem quer ter o valor de Deus para experimentar do melhor, tem que largar o pecado e valorizar Jesus Cristo de Nazaré. Deus que vos abençoe. Dê valor a Deus. Dê valor à sua família. Dê valor ao corpo que Deus te entregou. Dê valor à roupa que você hoje veste. Dê valor à palavra de Deus. E dê valor à tua igreja, aos seus pastores. Dê valor à comida que Deus bota na tua mesa. Você que tem sido desvalorizado, desvalorizada, ô Jesus, mas você dá valor a Deus, é o tempo da tua honra, é o tempo da tua exaltação. Te viram sem valor, mas Deus sempre te deu valor. A tua herança, o que é teu, está sendo chamada para a mesa do rei, chamado Jesus, para você assinar tudo o que é teu de novo e tudo recomeçar, restituído na tua vida e na minha vida. Eu vos abençoo com o valor do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Deus que vos abençoe. Amém.